capítulo 12. Amém? Versículo 1 em diante. E a palavra do Senhor diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitaram dos mortos. Fizeram depois ali uma ceia, e Maria servia, Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos, e encheu-se a casa de cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tinha dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para que o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos judeus, glória a Deus, aleluia, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, eis aqui a Tua palavra. Ela é única e exclusivamente do Senhor, ela diz respeito, Pai, a uma passagem do Senhor na casa de Lázaro, e também, Senhor Jesus da glória, diz respeito, Senhor, a unção que o Senhor libera para cada um de nós aqui, para os irmãos que estão em casa também, Senhor, porque essa palavra, Senhor Jesus da glória, ó grande Deus, ela nos fala sobre o cheiro do unguento, Senhor, que encheu aquela casa, e o cheiro, Senhor, meu Deus, meu Pai, da unção do Senhor, Pai, vai encher os nossos corações, meu Pai, não só aqui, mas os irmãos de casa também, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, irmãos. Nós vemos nessa palavra, glória a Deus, que Jesus sempre passava na casa de Lázaro, era amigo de Lázaro, amigo de Marta, amigo de Maria, né? Glória a Deus. E sempre que ele ia a Betânia, né? Louvado seja Deus, ele passava na casa de Lázaro. Lázaro era bem receptivo, era bom hospedeiro, né? Pelo que nós vemos aqui, quando
quando Jesus chegava na casa de Lázaro, de Marta, de Maria, eles ali faziam banquetes, faziam uma ceia. Marta tinha prazer em cozinhar, em fazer os melhores pães e servir a mesa ali com muito carinho, com muita dedicação para Jesus, porque quando nós fazemos algo para Jesus, nós fazemos com amor, nós fazemos com carinho, nós fazemos de todo o coração, com dedicação, né? E nós vemos que ela tinha esse prazer de arrumar a casa, de deixar as coisas tudo nos seus devidos lugares, né? Glória a Deus, para receber Jesus. E eu entendo que isso fala muito conosco. Para receber Jesus, nós temos que estar com a casa arrumada. Nós temos que estar com a nossa casa interior, tudo nos lugares, né? Porque nós estamos recebendo, irmãos, a maior autoridade. Nós estamos recebendo a Jesus, ao Filho de Deus, no nosso coração. E quando nós recebemos Jesus no nosso coração, glória a Deus, com certeza Ele entrou. Por quê? Porque nós arrumamos a casa. Nós colocamos as coisas em ordem para que Ele pudesse entrar no nosso coração, irmãos, e ficar ali e fazer morada. E na casa de Lázaro, louvado seja Deus, por essa ocasião, Lázaro já havia ressuscitado dos mortos, porque o próprio Jesus fizera isso. O próprio Jesus, né, pelo o amor que Ele tinha por Lázaro, pelo amor que Ele tinha ali por Maria, por Marta, por aquela família. Eu quero dizer para os irmãos que Lázaro, quando estava morto, estava na sepultura, a alma dele não estava presa ali, o espírito dele não estava preso ali. Ele estava, né, num lugar tranquilo, num lugar de descanso. Ele não estava mais sofrendo. Mas Marta e Maria estavam sofrendo a perda, o luto, né, do seu irmão. Então Jesus veio e ressuscitou Lázaro por amor a Marta e a Maria. Porque a Lázaro já estava livre do pecado, já estava num lugar, né, tranquilo. Mas ele ia voltar para um mundo, ele ia voltar para uma terra onde ele estava sujeito a pecar novamente. Então quer dizer que para Lázaro não era interessante voltar para essa terra. Vocês entendem? Porque ele estava livre já do pecado. E voltando, então ele estava ainda sujeito a pecar, porque ele voltou no corpo, no mesmo corpo que ele tinha antes, igual ao meu, igual ao seu, né? Mas o que nós vemos que ele era amigo de Jesus. E quem é amigo de Jesus, irmãos, ouve e obedece a sua palavra. E nós vemos aqui que Lázaro já tinha voltado da sepultura. E quando Jesus passa pela casa deles, a palavra diz que eles fizeram ali, né, uma ceia. Né? Uma ceia naquele tempo era um banquete, era algo assim que não era só igual nós fazemos hoje. Não, vamos fazer um lanche. Não era assim, né? Era algo mais grandioso. Glória a Jesus. E Marta então servia. E Lázaro estava sentado ali na mesa com Jesus. A palavra fala que ele era um dos que
as feridas da nossa alma. Ela nos dá vida, né? Espiritualmente, glória a Jesus, aleluia, e vida para abundância. Mas acontece algo, glória a Deus, aleluia, ali naquele momento. Algo que, uma atitude que Maria toma, porque nós vemos outra passagem em que as luzes estavam ali, Lázaro também, Jesus também e outras pessoas. Nós vemos em outra passagem que Marta estava servindo e Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que ele ensinava. Mas essa passagem não é aquela mesma passagem, não é a mesma visita que Jesus fez, foi uma outra visita, glória a Jesus, aleluia, depois da ressurreição de Lázaro. E aqui Marta não reclama de servir, Marta não reclama de estar ali fazendo a ceia, de estar ali preparando, né, tudo para que ele se alimentasse, glória a Jesus, aleluia. E Maria, então, ela toma atitude, ela vem, irmãos, com uma libra de unguento de nardo puro. Segundo aquilo que eles dizem, um pouquinho mais para frente, naquela época valia mais ou menos 300 dinheiros, como diz aqui, seria quase que um ano de trabalho. Um ano de trabalho para comprar, glória a Deus, essa quantidade de unguento. Era um perfume muito caro, era um perfume especial, glória a Jesus, aleluia, que Maria, ela tomou, a palavra diz que era de muito preço, e ela pegou aquele unguento, aquele perfume, e ela começou, irmãos, a ungir os pés de Jesus com aquele perfume. Nem era na cabeça, era nos pés, porque ela sabia que ali estavam os pés do Todo-Poderoso. Ela sabia que aqueles pés ali, irmãos, eram os pés do Filho de Deus. Então ela, num ato de humilhação, num ato de humildade, ela disse: eu não vou ungir a cabeça, porque eu não estou à altura de ungir a cabeça do meu mestre, mas eu vou ungir os pés dele, porque os pés é o lugar mais baixo que ela podia chegar, glória a Deus, diante de Jesus, para ungir. E ela começou a então lavar os pés de Jesus com aquele perfume que encheu toda a casa ficou com um perfume muito maravilhoso, era um perfume muito bom, que todos gostavam de sentir o cheiro daquele perfume. E quando ela unge todos os pés dele, ela pega então os seus cabelos. Eu imagino que ela tinha um cabelo muito longo. Ela pega os seus cabelos abaixada. Ela estava literalmente, glória a Deus, com o seu rosto praticamente no pó. E ela pega os seus cabelos, ela começa a secar os pés de Jesus. E sem perceber, sem ter noção, irmãos, ela consegue também recebendo aquela unção sobre os seus cabelos, aquela unção sobre a sua cabeça, a unção dos pés de Jesus, aleluia, estava voltando para a vida dela, estava voltando para ela, naquela atitude que ela teve de fazer ali, de ungir os pés de Jesus Cristo com aquele unguento. Mas eu quero dizer, irmãos, que quando você
algo de bom que agrada a Deus, quando você faz algo de bom, aleluia, glória a Jesus para Deus, quando você faz o seu melhor para Deus, aleluia, você vai irritar alguém, você vai irritar aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, você vai irritar aquele que já tem um coração que está voltado para o lado errado, que está voltado para o mal. E nós vemos que a palavra diz assim, então, um dos seus discípulos que deveria, irmãos, estar glorificando por causa que a atitude de Maria se irrita. E esse era nada mais, nada menos do que Judas Iscariotes. Esse irrita, né? Glória a Deus. E ele disse assim, ó, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Quer dizer, irmãos, que não dava nenhum valor a Jesus. Ele achava que era desperdiçado aquilo que fazia para Jesus. E tudo que nós fazemos para Jesus, irmãos, ele não fica devendo nada para ninguém. Pode ter certeza que tudo que nós fazemos para Jesus, nós não fazemos para fazer uma barganha. Nós não fazemos porque nós queremos o dobro, o triplo, não. Nós fazemos porque nós estamos adorando em adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E por isso que Maria fez. Glória a Jesus, aleluia. Nós podemos ter certeza que se nós não recebermos aqui nessa terra, na eternidade, o Senhor tem para nós, irmãos, uma recompensa que nós não temos nem ideia do tamanho dessa recompensa. Mas nós sabemos que nós temos a coroa da vida eterna. E ainda que o Senhor não tivesse dando uma recompensa para nós, só de preparar para nós um lugar para morar no céu, irmão, não tem nada comparado a isso. Porque aqui nessa terra nós temos sofrimento, nós temos tristeza, nós temos dor, mas no céu não tem nada disso. A palavra já nos ensina, irmãos, que lá enxugará dos nossos olhos pela lágrima. Lá não haverá noite, não haverá escuridão, não haverá treva, não haverá dor, não haverá nenhum sentimento ruim, porque Deus é amor, nós só tem amor, nós só tem coisas boas, nós só tem alegria, glória a Deus, a alegria do Senhor está naquele lugar, Ele é a luz que ilumina aquele lugar em todo o tempo, por isso não haverá mais noite, porque noite significa trevas, e lá no céu não tem trevas, lá no céu só tem luz, louvado seja Deus, aleluia. Aí nós vemos que, porque a palavra fala que Judas, aqui no versículo 4, diz assim que o que havia te traído. Mas irmãos, há pessoas que falam assim, Judas estava predestinado para trair Jesus. Está errado. Ele não foi predestinado para trair Jesus, irmãos. Alguém ia trair, mas não era necessariamente um dos seus discípulos. Não era necessariamente Judas. Judas, ele não foi escolhido para trair Jesus, ele foi escolhido por Jesus para ser um dos seus discípulos. Vocês entendem isso? E tem pessoas que acham que Judas, desde a fundação do mundo, ele foi predestinado para trair Jesus. Isso não é verdade. Ele deu lugar para Satanás que entrou no coração dele e fez com que ele traísse Jesus. Por quê? Porque ele deixou um lugar, um espaço vazio. O lugar onde Jesus deveria preencher, ele pegou esse espaço e deixou o inimigo entrar.
E é por isso que muitas pessoas fazem tanta besteira, abandonam a Cristo, abandonam muitas vezes a igreja, abandonam a fé, abandonam os irmãos, abandonam a palavra de Deus. É porque, irmãos, está deixando Jesus sair do seu coração, está preenchendo o coração, aleluia, com as coisas que estão no mundo, com as bolacas que os corpos comem, com as coisas, aleluia, que Satanás oferece lá do mundo, e o coração vai ficando vazio de Deus, e Satanás começa a trabalhar, e com isso a pessoa começa a voltar, como a palavra diz, que a porca voltou a remover o lamaçal, o cão voltou ao próprio vômito. É isso que o Senhor quer dizer. Quando nosso coração fica vazio de Deus, a gente começa a voltar e praticar as coisas erradas. A gente começa a voltar e aceitar aquilo que o mundo oferece. A gente começa a voltar e praticar aquilo que a gente praticava antes. E Jesus, cada vez mais distante. É Ele que está distanciando de nós? Não. Somos nós que distanciamos do Senhor. Porque o Senhor não abandona os seus. Ele não nos deixa só, irmãos. Quando nós travamos batalha, como eu disse aqui no começo sobre Davi, imagina, é quando Samuel vai na casa de Jessé, por ordem de Deus, para ungir um rei na casa de Jessé. Todos os irmãos dele estavam em casa. O seu pai estava, sua família toda estava em casa, seus irmãos. Mas Davi não estava em casa. Davi não estava em casa. Poderia, os seus irmãos, já que estavam ali, não estavam fazendo nada, eles não poderiam estar ajudando Davi no campo, pastorear as ovelhas? Sim, poderia, mas não estavam. Ele estava sozinho. Lá ele enfrentava o urso, lá ele enfrentava o leão, ele enfrentava os lobos, aleluia. Mas a palavra aqui, ela nunca disse que Davi perdeu uma ovelha para o leão, para o urso, para o lobo, para o tigre. Não. Porque ele tinha sua fé, ele tinha coragem, ele travava as batalhas ali durante a noite, glória a Deus, aleluia, passava as noites sem dormir, porque cuidava das ovelhas do seu pai. E muitas vezes nos dias de hoje, irmãos, não é isso que está acontecendo, não é isso que está acontecendo, aleluia. Então temos que cuidar das ovelhas da casa do pai, e ele travava as batalhas dele ali, ele, Deus. Por que vocês acham que o Salmo 23 é escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Porque tinha que andar pela fé, senão ele não ia vencer as bestas feras lá do campo, irmãos. Ele não ia vencer, porque segundo a palavra nos diz, ele não era de grande porte, ele não era, não tinha nem porte guerreiro, ele era ruivo. Naquela época não se via para nada, quem era ruivo não se via para ocupar cargo nenhum, mas estava lá no campo, ele estava lutando pelas ovelhas, ele estava lá, e seus irmãos, que ele tinha porte guerreiro, que eram bonitões, né? Que eram talvez até os preferidos, porque ele estava em casa, fazendo as suas refeições, na mesa com os seus pais ali. Mas onde eles estavam? Cadê a coragem deles? Cadê a coragem deles? Não tinha. E muitas vezes, que eu quero dizer, irmãos, a gente trava batalha, momentos que é só a gente e Deus. É só a gente e Deus que trava batalha.
Mas Deus, Ele não está nos obrigando a fazer nada. Mas quando nós fazemos para Deus, tem que ser com liberdade. Nós não temos que, mas fulano deu tanto, mas ciclano ajudou com tanto, lá na igreja fulana, deu tanto e tal. Por que não deu uma cesta básica para alguém? É porque o Senhor sabe, irmãos, a necessidade que o ministério tem. Mas Ele sabe a necessidade de alguém também está precisando de uma cesta básica, aleluia. A gente vai também até aquela pessoa. Deus vai tocar o que a pessoa tem que fazer. Dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Louvado seja Deus, aleluia. Só que nós vemos aqui pela palavra de Deus que Judas Iscariotes ele não fazia essa diferença. E a palavra que diz, irmãos, glória a Deus, aleluia. Jesus diz que os pobres sempre ia ter os pobres. Mas naquele momento, Maria estava ungindo ele, porque ele ia ser entregue por todos nós, pelos pobres, pelos ricos, pelos pretos, brancos, gordos, magros, por todos. Jesus se entrega por todos. Maria estava fazendo aquilo na atitude de ungir ele para aquele momento. Louvado seja Deus, aleluia. Ao contrário, de Judas, que aqui a palavra diz, que ele tomava conta da bolsa, irmãos, e ele metia a mão nela e tirava escondido, ele roubava, do dinheiro que era dado para a obra. As pessoas já davam dinheiro para a obra naquela época, louvado seja Deus, aleluia. Aí a palavra diz assim, olha, ele disse isso não pelo cuidado que tinha dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que estava ali, o que ali se lançava. Quer dizer que se alguém lançava alguma coisa ali, porque as pessoas ajudavam o ministério de Jesus financeiramente também. Ajudavam, por quê, irmãos? Porque ele precisava comer, ele precisava beber, ele precisava vestir. Ele também precisava, ele era igual a nós, ele precisava também de se manter. Então, irmãos, Judas, a palavra diz que ele era ladrão, porque ele não honrou a Jesus, não honrou o chamado de Jesus. E quando nós honramos o chamado de Jesus, irmãos, nós estamos aqui para fazer a vontade dele, para honrar, a vontade dele. Então a palavra ela nos diz que Jesus ali na casa de Lázaro, de Marta, de Maria, aí ia lá, muitos judeus iam lá por curiosidade, para saber, disseram que Jesus ressuscitou Lázaro, mas será que ele está vivo mesmo? Será que é verdade? Vamos lá na casa dele para ver. E eles iam, só que quando eles chegavam ali, gente, Jesus estava ali com uma palavra poderosa, aleluia, com uma palavra de salvação, e muitos se convertiam. Muitos, a palavra diz aqui, muitos entregavam a vida para Jesus, porque muitos judeus que iam por causa dele iam e criam em Jesus.
está começando a ir para a igreja, está começando a crer na palavra de Deus, aleluia. Aí vem um infeliz e coloca lá um monte de baboseira que nada tem a ver com a palavra de Deus, e aquela pessoa fala: ah, não vou para a igreja não, porque eles acham que põe tudo dentro do saco só e balança, irmãos, acham que todo mundo é igual, mas não é não, irmãos. Ainda tem aqueles que são fiéis, ainda tem aqueles que estão pregando a palavra de Deus por amor, ainda tem aqueles que estão pregando a palavra de Deus porque quer ver você no céu, quer ver você salvo, quer ver você com as suas vestimentas enriquecidas, quer ver você ser curado por Jesus, aleluia. E não é fazendo como muitas vezes nós vemos, que as coisas acontecem de certa forma, que são pessoas que recebem para fingir que é cego, para fingir que é coxo, que é não sei o que lá, e ganham dinheiro só para ter um testemunho falso. Deus vai cobrar, Ele vai cobrar de quem pagou e vai cobrar de quem fingiu também, pode ter certeza que vai. Pode ter certeza, porque o Senhor, Ele deixa nada impune, irmão. Nada impune. Ai daqueles que analisar um dos pequeninos. Ai daquele que fizer alguma coisa que for evitar a pessoa de entrar no reino do céu. Porque a palavra fala que muitos, eles param na porta do céu, não entram e não deixam os que querem entrar também entrar. Então é o que o Senhor mostra para nós, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Porque às vezes ele enche o coração de tanta coisa que começa a tropeçar, um tropeção atrás do outro, começa a fazer as coisas erradas, um atrás do outro. Daqui a pouco ele está lá fora, daqui a pouco ele não é mais cristão, porque acha que Judas, ele foi escolhido por Jesus, foi chamado. Jesus também chamou, glória a Deus, a Judas. Mas tem certa vez que ele disse: se eu não vos escolhi em número de 12, ele disse para os discípulos, mais um entre vós é diabo. Ele não quis dizer, irmãos, que ele era Satanás, ele quis dizer que ele entregou o coração dele para o diabo quando ele propôs no coração de entregar Jesus. Daquela forma ele pecou, ele errou de fazer aquilo. Ia se cumprir? Ia. Jesus ia morrer na cruz por todos nós, mas ele não precisava ter sido entregue por um dos seus discípulos. Não precisava. Judas entregou, irmãos, porque não vigiou, porque deixou Satanás entrar no coração dele. E nos dias que nós vivemos, se nós não vigiarmos, Satanás vai entrar no coração. Por isso que nós temos que ter um coração cheio de Deus. Cheio de Deus. Porque se nosso coração estiver cheio de Deus, irmãos, não tem espaço para Satanás entrar. Não tem espaço. Então nós temos que vigiar, orar, consagrar nossa vida para Deus, porque se nós fizermos isso, irmãos, nós não vamos entrar em condenação. Glória a Jesus, aleluia. Nós vamos ter a mesma atitude que Maria teve, porque Jesus não está aqui de corpo presente, mas nós podemos pôr o nosso rosto no pó, nós podemos orar, nós podemos adorar, nós podemos glorificar o seu nome, porque aos pouquinhos Satanás vai calando na igreja, Satanás vai calando
dura. Mas nós não podemos ser assim. A palavra do Senhor traz para nós unção, ela traz para nós azeite, e aonde você passa azeite, irmãos, a pele da gente pode estar seca. Se você passar um azeite, ela vai ficar mansinha. E nós precisamos do azeite de Deus para nós não ser cristão duro. Nós não podemos ser cristão duro, nós temos que ser um cristão, glória a Deus, aleluia, que estamos aptos a receber a palavra de Deus. Nosso coração tem que estar aberto para a palavra de Deus e fechado para o pecado. Porque ele tem uma maçaneta que só eu e só você pode abrir. O meu coração, quem pode abrir ele sou eu, o seu é você. Então você tem escolha para que você vai abrir seu coração. Vai abrir para Jesus ou vai abrir para as coisas do mundo? É a escolha. Judas fez a escolha dele, mas Maria fez a escolha dela. Veja como são dois extremos diferentes. Nós vivemos de escolha. Aí fala, mas tem um livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio sim, mano. Para quem conhece a palavra de Deus, nós sabemos que nós temos um único caminho, que é Jesus. E nós escolhemos, pelo livre-arbítrio, nós escolhemos seguir Jesus. E nós escolhemos saber levar essa palavra para que outras pessoas também possam conhecer Jesus. Porque se nós usarmos livre-arbítrio para ir no caminho errado, irmãos, nós vamos perder nossa salvação e vamos levar outras pessoas conosco. Mas se nós usar o livre-arbítrio para pregar a palavra de Deus, para mostrar, né, com a nossa atitude, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que a rosa de Saron, como diz a palavra de Deus, aleluia, ela pode ter aquele perfume na sua vida e no seu coração. Se nós escolhermos isso, nós escolhemos a melhor parte. E é essa parte, irmãos, aleluia, que vai fazer diferença para que nós possamos entrar no céu. Porque quem não tiver essa parte, irmãos, não tem como entrar. Porque os portões do céu, irmãos, nós podemos até dizer portões celestiais, mas a palavra diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Então se livre de todo aquele, né, de toda aquela bagagem que não agrada a Deus. Se livre dela. Fica livre da bagagem, para que você possa passar e entrar no céu pelas portas. Jesus segurando na sua e na minha, nas nossas mãos. Amém? O Espírito Santo de Deus continue falando.